cada um do seu quadrado. Boa tarde. Então, nosso trabalho vai ser sobre o acolhimento das crianças com necessidades especiais que nós atendemos na nossa diretoria, que é a DAEI. Vou explicar um pouquinho mais para vocês. Então, o foco de estudo é a diretoria, que é a Diretoria de Assistência Espiritual Infantil, mais precisamente as crianças do grupo de harmonização infantil, que são as nossas crianças assistidas. No entanto, a diretoria engloba o grupo de pais, né, a orientação individual aos pais, o apoio mediúnico e o apoio administrativo. A nossa atividade da harmonização infantil, ela tem como uma das funções principais aliviar os sintomas do desconforto psicológico dessas crianças que são trazidas até nós. Esse desconforto tem diversas causas, né, diversas inquietudes, que é identificado numa entrevista inicialmente, depois elas são encaminhadas. Hoje nós trabalhamos aos domingos pela manhã, temos em cerca de 70 crianças, dividido em 4 grupos por faixa etária. Estamos criando mais uma turma, né, tia? A partir da semana que vem, a partir dos 13 anos. Então, temos 2 salas de 3 e 4 anos, uma sala de 5 e 6, uma de 7 a 9 e a outra de 10 a 12 anos. O objetivo do meu trabalho foi realizar uma caracterização temporal das crianças com necessidades especiais atendidas por nós ao longo dos anos, debater sobre os desafios desse atendimento diferenciado e sobre as perspectivas desse acolhimento. E a motivação inicial que nos levou a pensar sobre esse trabalho foi a demanda que foi surgindo ao longo do tempo, né, e a nossa falta de informação, nossa falta de conhecimento, e ficava esse desafio, né, o que fazer, como fazer. Então, com o tempo, nós fomos começando a estudar, e esse aqui é um pouquinho do resultado desse trabalho. A metodologia que nós usamos nesse trabalho foi uma sistematização e análise das fichas de entrevistas, que cada criança, quando chega à nossa atividade, ela passa, quando é trazida pelo seu pai responsável, ela passa por uma entrevista com o entrevistador, justamente para identificar a causa do desconforto que está trazendo essa criança, a sua família como um todo, né, seu responsável, a casa. E nessa ficha de entrevista, além de outras perguntas, aqui eu me baseei para identificar algum transtorno, alguma doença, foram essas 3. A 2.6, se frequenta a escola, a criança tem dificuldade de aprendizagem, se toma algum remédio controlado, se tem ou teve alguma doença neurológica ou psiquiátrica diagnosticada por médico. Então, essas 3 perguntas estão, né, na nossa ficha de entrevista. Diante disso, o entrevistador vai dar o direcionamento correto dessas crianças. Se precisa de atendimento, a assistência vai para o tratamento, para a DAEI. Se não precisa, se for de acordo com a vontade do pai, pode para evangelização. Isso fica por conta da responsabilidade dos entrevistadores. E depois disso tudo, desses dados, eu fiz uma tabulação usando Excel. Bom, como conceito que nós levamos em consideração no trabalho, eu usei o decreto 3298 de 99, que regulamenta a Política Nacional de Integração de Portadores com Deficiências Especiais. E lá ele usa a deficiência como toda perda ou anormalidade de uma estrutura e ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gera incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. E dentro das categorias de deficiências tem, nesse decreto, conceituado a física, auditiva, visual, a mental e a múltipla. Não tenho tempo, né, para falar, mas depois vocês podem ver no artigo, eu descrevo cada uma delas. Então, quem são essas crianças que chegam até nós, né? Quem trabalha com crianças, já esse aqui é o estudo básico, são espíritos que reencarnam, né, para nós todos reencarnamos para progredir. Ele traz essa capa de inocência para despertar naqueles por si responsáveis os sentimentos de brandura e carinho, né? Se eles se mostrarem como realmente são ou foram, né, talvez a gente não tivesse todo esse carinho que nós temos, né, pelos pequenos. E ele permanece durante a infância com seu potencial restringido, em virtude da imaturidade dos órgãos e da inteligência, né? Quem trabalha com criança sabe que a consolidação do processo reencarnatório termina lá pelos 7 anos. Então, durante todos esses 7 anos, né, e até depois os 12, né, que já é outro processo, eles
estão lá com seu potencial adormecido, né? Por isso, a providência divina para quê? Para quando nós devemos agir de forma mais, né, enfática para ver se consegue modular melhor esse espírito. E são, nesse período, eles são extremamente sensíveis ao ambiente no que vive, absorvendo os modelos comportamentais, né? Por isso que muitas das crianças trazidas a nós trazem o reflexo do entorno familiar. Muito das suas problemáticas, na verdade, não, às vezes, meu filho está com problema espiritual. Aí tu vai ver lá a ficha, não é nada de problema espiritual. É uma família totalmente desestruturada. E quem é a criança especial, né, que é o foco do trabalho? Assim como nós, né, são espíritos encarnados em situação de prova e expiação. Muitas das vezes essa prova e expiação é um pouquinho mais dura, né, do que a nossa, né? Segundo o livro dos Espíritos, a pergunta 378. E no Evangelho segundo o Espiritismo diz também que são espíritos que podem vir em missão, né, para conviver em sociedade, para completarem suas habilidades. Muitas das vezes, através dos seus exemplos, das suas superações, conseguem nos ensinar, né? Segundo a Dora Encontre, no livro Educação segundo o Espiritismo, ela diz que essa especialidade é uma incapacidade momentânea, né, da manifestação do espírito, e não é uma incapacidade intrínseca da alma. Nós sabemos que, naquele momento que ele está naquele corpo físico, é uma limitação. Mas o espírito dele é um ser integral, né, o espírito imortal. Até em desdobramento, eles se manifestam, né, de forma integral. Nós sabemos que são espíritos comprometidos em séculos de crime e malbaratamento das leis de vida, que causou um desequilíbrio espiritual tão forte, né, que eles manifestam no perispírito e trazem para o corpo físico. E estão, assim como nós também, para resgatar suas dívidas e reequilibrar-se para o futuro. E muitas das vezes é uma expiação e prova para os pais. Não às vezes tão forte para o espírito em si, mas para os pais. E buscando na literatura, eu fiquei pensando e buscando as causas, e achei na literatura espírita alguns casos, né? No artigo também eu descrevo cada um, aqui não vai ter tempo, mas no livro, esse Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 7, no fenômeno auto-obsessivo, ele conta o caso de um autista, né, que, na verdade, ele teve uma vida baseada em crimes. Ele se surpreende com a vida após a morte, né? E depois que ele se surpreende, ele fica tão enraigado de culpa que ele mesmo bloqueia sua mente, e por fuga ele, quando reencarna, vem com essa mente bloqueada e vem como autista. Então, em todas essas obras, Sexo, Obsessão e Trilha da Libertação, do Manuel Filomeno de Miranda, fala alguns casos, e de André Luiz também, escrito pelo Chico, Evolução em Dois Mundos, Mundo Maior e Missionário da Luz, e outros também que eu cito no artigo. Eu achei casos aqui de transtornos mentais, tá? Apenas. Bem, como resultado do meu trabalho, da minha pesquisa, eu consegui analisar 399 fichas, das quais, em 39, eu achei, em alguma daquelas 3 perguntas que eu citei anteriormente, alguma doença ou algum transtorno que leva à identificação do conceito, né? Que representa 10% do total. As fichas que eu analisei foi do período de 2006 a 2014. No entanto, tem uma observação que não significa que apenas de 2006 a 2014 nós tivemos crianças com necessidades especiais. Significa que as fichas que eu analisei, como elas são primeiro feitas manualmente, depois transcritas para o computador e tem um banco de dados na DAEI, significa que o banco de dados que eu tinha disponível era apenas desse período. Porque a DAEI já tem 12 anos, então ela 12 anos oficialmente DAEI, né, que antes era TEI, Tratamento Espiritual Infantil. Então, ela é de 2003. Então, significa que de 2003 a 2006 eu não tinha os dados ainda organizados, sistematizados, como eu tenho nesse período. Outra coisa que não foi possível detectar foi o período e a duração do atendimento. Nós também não temos sistematizado e organizado essas fichas do quanto tempo essa criança passou com a gente, né? E o destino, quanto tempo ela passou, para onde ela foi depois. Se ela teve alta, ela foi para a DEIGE, ou ela saiu da casa, o pai abandonou a atividade.
Então, uma coisa que eu fiquei perguntando e depois nas fichas eu não consegui ter esse levantamento. Outra coisa que não tem citado, perguntado nas fichas de entrevista também é quanto à deficiência física. Apesar de, depois conversando com os trabalhadores mais antigos e diretores, nós lembramos de alguns casos que tivemos, né, atendemos sim crianças com deficiências físicas, mas não temos registrado nas fichas que eu analisei. E aqui é o ponto principal, dentro da minha pergunta, que eu queria saber, houve um aumento do atendimento dessas crianças? 10 minutos, né? Essa aguinha é ótima. Então, aí eu chego à conclusão que sim, né? Houve um aumento, né, em 2006. Começamos atendendo 2 crianças, né, pelo registro das fichas também. Eu ressalto aqui que não é 100% esses números, porque nem todas as fichas, né, foram transcritas. Eu não sei se todas as fichas foram transcritas para o computador e estão nesse banco de dados, né? E em 2014 chegamos a atender 12 crianças com alguma necessidade especial durante o ano. E aqui temos 0 em 2007 e em 2008, também por conta da organização das fichas. Mas, pelo que, conversando com os trabalhadores, nós tivemos, sim, criança com algum tipo de necessidade especial. Outra questão interessante. Sim, temos aumento, mas quais foram essas necessidades especiais que apareceram ao longo do tempo? Né? Então, eu não sou da área, né, mas depois, até nas perguntas, se tiver algum psicólogo queira, né? Mas eu pesquisei assim de forma superficial, que, claro, foi aparecendo, eu tinha que saber o que é, pelo menos, o conceito de cada doença, né? Mas, como resultado, vocês podem observar aqui, o principal, que quase metade do nosso atendimento é TDAH, que é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Então, quase 50%, 45% das crianças que nós atendemos têm algum tipo desse transtorno. Agora, eu boto outra ressalva, né? Que será se esse transtorno que nós vemos lá na ficha, que os pais botam suspeita de hiperatividade, suspeita disso, suspeita daquilo, não são diagnósticos fechados. Nós sabemos que a nossa medicina ainda é muito lenta, né? Manaus ainda é um pouquinho atrasada em relação ao Brasil e ao mundo, e tem muita dificuldade de diagnosticar, principalmente crianças até 3 anos. Né? Então, os pais botam lá suspeita ou estão em diagnóstico. Então, aparece esse transtorno, mas muitas vezes mais como um sintoma. O pai bota, meu filho é hiperativo, mas ele não sabe, ainda não foi buscar ou ainda não fechou o diagnóstico. Isso aqui é o que aparece nas fichas. Em segundo lugar, aparece o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, que nós sabemos que o TEA hoje teve uma resolução de 2013, que não é só mais o autismo, ele engloba outros distúrbios de desenvolvimento infantil. E o terceiro lugar ficou com na ficha aparece TDAH e retardo, que é uma hiperatividade associada a um retardo leve, que está escrito na ficha como retardo leve, mas nós sabemos que pode ser uma síndrome de Down. E aparece também nas fichas TDAH associado a disritmia cerebral, que é mais como um sintoma, não como um diagnóstico, e 5% também da síndrome de Tourette, que é um distúrbio neuropsiquiátrico que causa tique motor, né? Alguns gritos aleatórios, tique tanto motor quanto vocal. Então, nós temos esses tipos e outras, né, doenças e diagnósticos que apareceram, como esquizofrenia. Já tivemos crianças com síndrome de Rett, que é muito confundido com autismo, mas é mais abundante em criança, esclerose tuberosa, dentre outros. E, como conclusão, diante de todos a identificação desses diagnósticos, nós chegamos e pensamos nos desafios, né, que temos, que teremos e que estamos tendo. Né? Esses desafios não só para a DAE, não só para a FAC, mas para o movimento como geral, né, que essas crianças, as pessoas, né, com algum tipo de necessidade especial, são minorias. Né? Então, como minorias, é um reflexo que o nosso centro, né, nós, centros espíritas, e movimento espírita, é um reflexo da sociedade que não estamos totalmente
preparados para um questionamento, uma reflexão. Estamos realmente preparados para receber esses corações? E uma das questões que temos é a acessibilidade, né, que é a possibilidade e a condição do alcance para utilização com segurança e autonomia. A casa, a FAC, como é uma casa grande, está bem adaptada nesses quesitos de acessibilidade, mas os recursos, os centros pequenos, não têm tantos recursos como nós temos, né, para atender. Outra conclusão que temos é a formação do recurso humano falta-nos hoje, né, nós não somos da área psicológica ou médica, científica, então falta ainda esse embasamento, essa informação, esse estudo. Os cursos que nós temos como trabalhadores, às vezes, é muito amplo, né? Tem que ser muito rápido, tem que estudar diretriz, então nós não temos um conhecimento mais específico. Sabemos que, segundo a Dora Encontre também bota, atividade espírita é uma atividade pedagógica, né? Então tudo isso, curso, palestra, estudos, até a doutrinação dos espíritos, busca uma reeducação moral, né? Para nós como espíritos. Então, por isso, peguei essa fase da Joana, que ela diz: ao educador indispensável os conhecimentos da psicologia infantil, das leis da reencarnação, autocompreensão afetiva junto aos problemas naturais do processo educativo e harmonia interior. Coisa bem fácil, né? Bem básica. Só isso. E ainda, outro desafio que temos são os conteúdos e preparo da aula. Se eu vou abordar indivíduos com restrições de aprendizado, né, cognitivo, eu vou ter que buscar uma forma lúdica e concreta. Né, eu tenho que usar metáforas das histórias, e principalmente, segundo a palestra que eu tive do Haroldo Dutra, ele fala da concretude das sensações. Se eu não consigo educar aquele espírito, aquele corpo que está em limitação com palavras, porque ele não me entende, ele tem problema na comunicação, eu vou educar pelo meu sentimento, né, pela minha sensação, pela irradiação do meu pensamento, irradiância mental, vou englobar ele na minha energia. Eu tenho que buscar um conteúdo igual, com abordagem estratégica diferente. E segundo a Cíntia Soares, no livro Arte de Educar, ela fala: ao evangelizador, aí eu boto o grifo meu aqui, né, incluindo a gente, harmonizador, compete ainda. No planejamento específico, a busca por máximas evangelizadoras instigantes que despertem na criança o crível interesse pela vivência do evangelho. Buscar essa criança como um ser transcendental, espírito imortais que somos, respeitando a intensidade e a gravidade das suas limitações e buscando principalmente atingir a potencialidade e o interesse dessa criança. Só vou alcançar esse espírito se ele quiser sair do bloqueio que ele se encontra, da clausura que ele se encontra. E como que eu vou chegar com ele? Através do seu foco de interesse. Adequar o conteúdo não significa reduzir, e sim buscar uma forma de apresentar respeitando as exigências de cada criança. Então, não tem receita, cada criança, cada espírito é um espírito, cada um com a sua dificuldade, com a sua potencialidade, eu vou ter que encontrar. Aí é o desafio para o trabalhador, né? Buscar uma forma de atingir aquele coração. Superar os desafios, vai do estudo e dedicação, que eu estou falando, né? Compreender a dificuldade de cada um. Essa busca, quando eu comecei, né, a trabalhar, e me pareceu muito longa, né? Estamos muito distantes do ideal, né? Mas eu penso que é uma construção progressiva, né? Como uma busca da melhoria íntima, nós temos também que buscar nos aperfeiçoar para, como trabalhadores de Cristo, merecer esse apoio e esse amparo dos trabalhadores espirituais. E as perspectivas do futuro que nós botamos no trabalho também é buscar mais estudo, né? Buscar ajuda profissional, se for necessário, né? E hoje temos internet, novos recursos, multimídias, então temos muita coisa para buscar. As referências que nós usamos. E o amor tudo cura, né? Se nada disso der certo, a gente cura pelo amor. Obrigada.